Capítulo 29. Orando extraordinariamente. Salmo 77 diz: No dia da minha tribulação eu busquei ao Senhor. À noite estendi minhas mãos sem cessar. As estratégias da oração alcançam um nível mais alto quando as situações chegam a um ponto de desespero, como quando uma mãe é levada às pressas para um hospital por conta de um parto prematuro. Quando sabe-se que a ordem de despejo está a caminho. Quando a batalha está tão difícil, você está começando a acreditar que sua família não vai ficar intacta. Esses momentos intensos e inesperados exigem uma oração do tipo radical. Oração ao telefone com seus amigos, reunião na igreja, oração em grupo. Mas só porque você está desesperado, não significa que você deve ser estratégico. Talvez precise ser ainda mais estratégico. A experiência de Esther no Velho Testamento levou à necessidade de uma oração extraordinária. Você deve se lembrar de como ela, sendo uma bela jovem judia, foi selecionada como candidata à posição de rainha da Pérsia. Quando o rei Assuero depôs a sua própria esposa, mas dentro do próprio palácio, Esther soube do seu guardião de infância, Mordecai, sobre um plano de extermínio do povo judeu. Todos eles. A situação era terrível, não menos para Esther do que para qualquer outro judeu. Ela ainda não estava em uma posição de se aproximar do rei com qualquer tipo de petição sem autorização prévia. Os costumes da época determinavam que ela poderia ser legalmente morta apenas por tentar entrar na presença do rei. Mas ela fez um apelo corajoso por uma oração extraordinária. Vai, reúne todos os judeus que estão presentes em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, noite ou dia. Da mesma maneira também eu e as minhas criadas jejuaremos, e assim adentrarei a presença do rei, o que está em desacordo com a lei. E se eu perecer, pereço eu. O resultado da sua oração coletiva foi milagroso. O mentor do genocídio foi morto e enforcado em sua própria forca. E Mordecai, o judeu, foi levado a uma posição importante de liderança e encarregado do programa de segurança sancionado pelo Estado de proteger os judeus das futuras perseguições. Esse é o tipo de modelo de oração que a Bíblia nos orienta a seguir. Observe que eles oravam coletivamente. A oração extraordinária é um esforço de equipe seguindo a ascensão de Jesus ao céu. Os 11 apóstolos restantes em Atos 1 aceleram a volta de Jerusalém. Se reuniram-se na sala superior para orar. Lá, com uma só mente, todos eles se reuniam sempre em oração. Quando Pedro, mais tarde, foi lançado na prisão sob a guarda pesada, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Na noite antes da sua execução, acorrentado entre 2 soldados, Pedro estava tentando dormir. Então o anjo apareceu e o libertou. Fez passar pelos guardas e portões em seu caminho de volta para casa. Como um autor antigo uma vez disse, o anjo foi resgatar Pedro da prisão, mas foi a oração que resgatou o anjo. Eles oraram e jejuaram. Nós mencionamos jejum anteriormente, listando-o como uma das chaves da oração. Mas assuntos sérios pedem um sacrifício em comum, com uma devoção focalizada e dedicação. Deus, através do profeta Joel, ordenou que o seu povo retornasse para ele de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Jesus, no início do seu ministério terreno, preparou-se para os desafios, à sua frente comprometendo-se com 40 dias de jejum. Nós não dizemos não para nós mesmos ou para os nossos apetites facilmente, mas negando as demandas diárias da nossa carne, a fim de concentrar toda a atenção a Deus. Podemos ir mais profundo e intensamente na oração, em momentos de dificuldade, tensão e emergência. Nós jejuamos porque queremos mostrar seriedade. O jejum, em conjunto, significa que estamos unidos no clamor, e a Ele para ouvi-lo. E quando nos unimos em sinceridade, Deus nos honra consistentemente. Eles oraram fervorosamente, persistentes e apaixonadamente.
As circunstâncias podem chegar a um ponto em que o próprio instinto de sobrevivência pode produzir orações fervorosas. Quando os homens a bordo do navio com o profeta Jonas começaram a temer por suas vidas, eles clamavam honestamente por um Deus que sequer conheciam, implorando por misericórdia durante as tempestades. E Deus o poupou. Quando destinatários de mensagem de Jonas em Nínive caíram sob a convicção assustadora por causa dos seus pecados, eles também clamaram a Deus de todo o coração, para que Deus os poupasse da destruição iminente. E Deus o poupou. Entretanto, muitas das condições em nossas vidas pessoais e no mundo de hoje são igualmente alarmantes e clamam igualmente por uma oração fervorosa. Pecados em nossa nação, orgulho em nossas igrejas, mágoas em nossos lares, perseguição entre os nossos irmãos e irmãs, necessidades e desejos em proporções drásticas que nós não queremos ver ou pensar a respeito. A semente das privações e hostilidades contra os cristãos, acontecendo agora mesmo em muitas nações do mundo, já encontram aqui em nossos litorais. Mas será que a Igreja de Deus está quebrantada e rendida aos pés do Senhor? Será que estamos dispostos a converter o nosso riso em pranto, lamentar e chorar quando necessário? Deixaremos os nossos corações baterem junto ao coração de Deus, preparados para sermos fiéis a Ele em todas as situações, devotados a Ele, somente a Ele? O suficiente para estarmos orando como um só corpo, unidos em longas temporadas de uma busca agonizante pelo Senhor Deus e pela sua misericórdia. Nós sabemos sem dúvida que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos. Jesus disse realisticamente aos seus discípulos: no mundo tereis aflições. Não estranhais, disse Pedro, a ardente prova que vem sobre nós. Elas são por vezes um indicativo de esquemas satânicos e às vezes apenas o resultado do câncer do pecado no mundo, tornando-nos ansiosos pela glória da vida eterna e perfeita que viveremos juntos com o Senhor. Mas quando esses problemas chegam ao ponto insuportável, precisamos de um poder incomum, que só obteremos com o resultado da oração extraordinária. Todos nós tendemos a recorrer a um tipo de oração padrão, provavelmente uma oração mais fácil e mais confortável do que gostaríamos de admitir. Mas Jesus, em sua própria vida, aumentava o nível de fervor em sua oração, dependendo da necessidade do momento, de um pedido alegre, até uma oração que durou a noite toda, culminando no clamor: Abba, Pai, antes de ir para a cruz. A oração fervente toca o coração de Deus, e a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas imagine o que as orações conjuntas, persistentes e unidas de muitas pessoas juntas, cada uma delas orando em jejum, podem realizar. Não se trata apenas de uma conexão. Orações assim realizam milagres, movem montanhas, trazem avivamento e mudam o curso das nações. A oração extraordinária pode trazer resultados extraordinários. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te louvo porque nada é impossível para ti. Peço-te que nos treine e nos conduza na oração extraordinária. Ajude-nos a lançar fora todo e qualquer pecado, entregando-nos completamente a ti. Que possamos ver as necessidades da nossa cidade e da nossa nação de maneira como tu as vês. Une os cristãos na minha igreja e a comunidade em oração extraordinária. Que possamos caminhar em amor, concordar de coração, jejuar em fé e nos unir em oração fervente e persistente. Derrama o avivamento e despertamento espiritual sobre a nossa terra. Ser glorificado por nós, ó Deus. Que Deus te abençoe. Capítulo 29.